Minha mãe mandou mensagem. Conversamos, é melhor se você ficar longe da família. Meu irmão reagiu com um joinha. Eu respondi, claro, vou cancelar o pagamento automático da hipoteca hoje à noite. Antes de continuar, por favor, não se esqueça de seguir e se inscrever. Ajuda muito. À meia-noite, o chat em grupo explodia com pânico e ameaças, revelando uma vulnerabilidade que eles nunca admitiram antes. Às vezes me pergunto quanto tempo achavam que eu continuaria fingindo, como se eu simplesmente seguisse emitindo cheques e engolindo o veneno deles para sempre, mantendo uma fachada de harmonia que mascarava anos de exploração sutil. Honestamente, eu provavelmente teria continuado, se eles não tivessem tornado tão fácil parar de me importar, expondo camadas de desrespeito acumuladas ao longo do tempo. É estranho como as pessoas te empurram para longe e depois agem chocadas quando você finalmente recua, ignorando o processo gradual de erosão emocional que levou a isso. Eu não nasci fria, com uma indiferença que se desenvolveu a partir de repetidas decepções. Eu não cresci sonhando em cortar meus pais e meu irmão, ansiando por uma ruptura que destruísse laços enraizados na infância. Eu queria ser aquela que mostrava a eles que família não precisava significar manipulação ou culpa, transformando dinâmicas tóxicas em conexões autênticas. E por um tempo, pensei que estava conseguindo isso, construindo pontes sobre abismos de ressentimentos antigos. Pensei que talvez estivesse consertando algo que estava quebrado há anos, restaurando uma unidade familiar fragmentada por padrões disfuncionais. Acontece que eu era só a cola segurando uma versão falsa de família, uma ilusão sustentada por meu esforço solitário. Aconteceu numa quarta-feira, um dia marcado por uma calmaria incomum no trabalho que amplificava minha sensação interna de tranquilidade. Lembro porque o trabalho tinha sido especialmente quieto e eu me senti estranhamente em paz, imerso em uma serenidade que raramente experimentava. Eu estava na metade da minha primeira tentativa real de não fazer nada, permitindo que o ócio revelasse camadas de fadiga acumulada, quando meu telefone vibrou. Vi a notificação do chat em grupo e pensei que talvez fosse um daqueles artigos passivo-agressivos que minha mãe adorava encaminhar, carregados de subtexto manipulador. Coisas sobre perdão ou alguma história de uma filha pródiga, que claramente não eram sutis, mas sim ferramentas para induzir culpa. Mas em vez disso, dizia, conversamos, é melhor se você ficar longe da família. Era isso. Uma única frase, desprovida de qualquer camada de empatia. Sem, oi Raquel. Sem, me desculpe. Nem mesmo uma mentira para amortecer o impacto. Apenas essa decisão fria, aparentemente acordada por comitê, refletindo uma unanimidade que excluía minha voz. E como cereja no bolo, João deu um joinha. Não sei por que isso doeu mais que a mensagem em si, mas doeu, talvez porque ele era suposto ser a única pessoa que ainda se lembrava do que eu fazia por eles, que via com clareza quantas vezes eu os salvava de crises financeiras. Ele sabia. Ele sabia. Eles querem distância? Tudo bem. Então eu dei a eles, estabelecendo limites que eu nunca havia imposto antes. Respondi, claro. Vou cancelar o pagamento automático da hipoteca hoje à noite. E eu falei sério, com uma determinação nascida de anos de sacrifícios não reconhecidos. Eu vinha pagando a hipoteca deles todo mês nos últimos 1 ano e meio, um compromisso silencioso que sustentava sua estabilidade sem alarde. Eles nunca disseram obrigado. Nenhuma vez, ignorando o esforço que isso representava para mim. Quando o pai perdeu o emprego e os problemas de saúde da mãe pioraram, eles começaram a atrasar, mergulhando em uma espiral de dívidas que ameaçava sua segurança. João não podia ajudar, ele ainda vive como se estivesse na faculdade, pulando de emprego em emprego e torrando os cartões de crédito, perpetuando um ciclo de instabilidade. Então eu entrei. Discretamente. Eles nunca pediram, mas aceitaram, permitindo que eu assumisse o fardo sem questionamentos. E não era só sobre dinheiro, mas sobre conceder-lhes tempo para se reerguerem. Eu comprei tempo para eles. Estabilidade. Segurança, criando um escudo contra a realidade que eles evitavam enfrentar. Eles puderam viver como se nada tivesse mudado, enquanto eu cobria suas vidas em silêncio, equilibrando minhas próprias responsabilidades. Mas aparentemente ser útil não te protege de ser indesejado, revelando a fragilidade condicional de seu afeto. Naquela noite, por volta das 23h52, o chat explodiu, com uma urgência que expunha sua dependência. Primeiro a mãe. Uma dúzia de mensagens, iniciando com confusão que evoluía para indução de culpa e culminava em pânico total, desvendando camadas de desespero. João seguiu, alternando rapidamente entre defensivo e suplicante, revelando uma insegurança que ele raramente admitia.
Então o pai enviou um muro de texto, me acusando de chantagem emocional e dizendo que eu estava destruindo a família por nada. Por nada, minimizando anos de contribuição unilateral. Eu não respondi. Não porque não tivesse coisas a dizer, mas porque já havia dito tudo o que importava. Não com palavras, mas com ações, demonstrando lealdade através de gestos concretos. Anos aparecendo, consertando coisas, pagando por coisas, sendo a única adulta em uma casa cheia de pessoas que nunca aprenderam a se sustentar, presas em padrões de dependência. Eles nunca notaram o quanto eu estava cansada. Ou talvez notassem e simplesmente não se importassem, priorizando sua comodidade. O que é quase engraçado é que eles ainda não tinham noção do porquê eu finalmente rompi, com uma clareza que emergia de reflexões profundas. Eles achavam que era sobre a mensagem. Que eu estava sendo dramática, exagerando uma reação impulsiva. Que eu me acalmaria e voltaria ao normal como sempre. Mas não era sobre a mensagem. Aquela frase era só a confirmação final de que eu não pertencia mais ali, destacando uma exclusão que se construía há tempos. Que não importava o que eu desse, eu nunca seria mais que a filha que toleravam, a irmã que ignoravam, a carteira em que se apoiavam, reduzindo minha existência a uma função utilitária. E o que eles ainda não sabiam, o que eu não havia contado, era que eles não tinham perdido só o dinheiro. Tinham perdido acesso a mim, cortando laços que eu mantinha por inércia. Na manhã seguinte, não chequei o telefone imediatamente. Sabia o que me esperava. Pânico, controle de danos, provavelmente algumas tentativas de culpa, padrões repetitivos que eu conhecia de cor. Eu já tinha visto isso antes, só nunca tão exposto, sem máscaras de cordialidade. Deixei o café passar enquanto sentava na beira da bancada da cozinha, olhando pela janela como se fosse qualquer outro dia. Mas não era, carregado de uma transição sutil para a autonomia. Havia uma estranha quietude em mim. Não tristeza. Nem mesmo raiva. Apenas uma clareza quieta. O tipo que só aparece quando algo finalmente se quebra, e você percebe que não é mais seu trabalho consertar, liberando-se de obrigações impostas. Quando finalmente abri o telefone, era exatamente o que esperava, uma avalanche de notificações que confirmava sua previsibilidade. 37 mensagens não lidas. 2 chamadas perdidas da mãe, de João. Eles nem esperaram até amanhã para começar a reescrever a história, manipulando narrativas para se absolverem. As primeiras mensagens eram todas da mãe. Ela começou com o clássico, vamos não exagerar. Depois mudou para, nunca foi para soar assim. Depois veio a pérola real, você entendeu errado o contexto. Ah, o velho truque de você é sensível demais. Eu conhecia esse de cor, enraizado em anos de invalidação emocional. Então João entrou, alegando que o Juim era sarcástico. Disse que eles estavam desabafando e eu levei ao pé da letra. Suas mensagens ficavam mais defensivas a cada bolha. Estávamos só conversando. Você transformou em algo maior do que era. Certo? Por que dizer para alguém ficar longe da família só papo furado amigável agora? Eles tentavam recuar, mas não era nem sutil. Era o tipo de revisionismo desesperado que as pessoas fazem quando percebem que cortaram a linha errada de salvamento, expondo sua dependência financeira. Eles esperavam que eu cedesse como sempre. Que eu entrasse em pânico, corresse para fazer as pazes, pedisse desculpas por entender mal, e retomasse quietamente meu papel como caixa eletrônico da família. Eles não entendiam algo muito simples, uma verdade fundamental sobre dinâmica de poder. Quando alguém te corta e você realmente acredita neles, o poder muda, transferindo o controle para quem foi excluído. A verdade é que aquela mensagem não foi o começo do fim. Foi só a primeira vez que disseram em voz alta, verbalizando uma tensão latente. A real fratura começou semanas antes. Talvez até mais tempo. Eu só não queria ver, cegada por lealdade incondicional. Cerca de uma semana antes da mensagem, meu pai ligou, irritado porque eu não tinha enviado $300 extras para contas de serviços. Eu disse que estava apertada aquela semana. O aluguel subiu, as compras estavam absurdas, meu carro precisava de uma bateria nova, realidades cotidianas que eu enfrentava sozinha. Ele ficou quieto. Depois disse, bem, teria sido bom avisar antes. Depois desligou, sem qualquer gratidão acumulada. Sem obrigado pelos últimos 18 meses. Sem preocupação com como eu estava. Só decepção porque a máquina de dinheiro pulou um pagamento, destacando sua visão transacional de mim. Eu devia ter visto ali, mas dei o benefício da dúvida. Porque era o que eu sempre fazia.
E eles sempre aceitavam, explorando essa generosidade sem reciprocidade. Naquele dia, depois da mensagem, fiz algo que não fazia há muito tempo. Rolei para trás em todas as conversas do último ano. Textos, chamadas, tudo, buscando uma perspectiva equilibrada. Queria ver se estava sendo injusta. O que vi me deixou enjoada, revelando um padrão de unilateralidade que eu havia ignorado. Cada interação era ou eles pedindo algo ou eu oferecendo ajuda, sem espaços para conexão genuína. Nenhuma vez eles se aproximaram só para ver como eu estava aguentando. Nenhuma vez perguntaram sobre minha vida, meu emprego, minha saúde mental. Nada, confirmando a ausência de interesse mútuo. Não era um relacionamento. Era uma rotina, mecanizada por conveniência. Eu era útil. Até não ser mais. E agora, quando perceberam que cortaram a fonte de seu conforto, estavam correndo para desfazer, mas não porque sentiam minha falta. Porque sentiam falta do que eu dava, reduzindo-me a um recurso substituível. Então eu não respondi. Nenhuma palavra. Deixei as mensagens se acumularem. Acho que contavam com a culpa para me puxar de volta. Mas pela primeira vez, não havia nenhuma. Não mais, dissipada por uma resiliência recém-descoberta. Na sexta, parei de abrir as mensagens deles de vez. Mutei o chat em grupo, silenciei chamadas, arquivei e-mails, criando barreiras digitais que refletiam minha separação emocional. Eles passaram do pânico para a negociação, exatamente como esperava, seguindo um script previsível de manipulação. Primeiro foi por favor vamos conversar, depois isso foi longe demais e eventualmente não jogue fora sua família por dinheiro. Era como ver uma equipe de RP desesperada tentando abafar um escândalo que nunca pensaram que viria à tona, expondo sua vulnerabilidade. Eu não respondi. Tinha dito tudo o que precisava com uma frase. E claramente os abalou mais que qualquer grito que eu pudesse dar, demonstrando o poder da ação contida. Ainda assim, não esperava que eles realmente aparecessem. Era sábado de manhã. Eu tinha acabado de voltar da loja, equilibrando compras e chaves, quando notei um carro parado do outro lado da rua. A princípio pensei que era alguém visitando um vizinho. Depois vi João encostado no capô, braços cruzados, agindo como se não tivesse sido que reagiu com Juim à minha exclusão. E lá estavam eles. Meus pais. Sentados na minha varanda como se não tivessem me chutado de suas vidas 3 dias antes. Pareciam casuais. Casuais demais, forçando uma normalidade que mascarava o desconforto. Como se estivessem definindo o tom. Como se isso fosse só um grande mal-entendido que eles generosamente estavam dispostos a esclarecer. Eu quase ri, de tão absurdo. Demorei descarregando o carro. Não disse uma palavra. Passei por eles, subi os degraus, destranquei a porta da frente e entrei. Deixei a porta aberta só o suficiente para deixar claro que não eram convidados, um gesto deliberado de rejeição. Alguns segundos depois, uma batida. Abri a porta nem até a metade. O suficiente para vê-los, não o suficiente para entrar na cena deles. Minha mãe começou a falar rápido. Ela sempre fazia isso quando nervosa, despejando palavras para preencher o silêncio. Disse que eles estavam estressados. Que as coisas saíram erradas. Que eu tinha entendido mal o tom. Eu não respondi. Só fiquei ali ouvindo, observadora distante. Então meu pai entrou. Disse que eles tinham conversado sobre as coisas. E decidiram que não queriam que essa fenda crescesse mais. Que sentiam minha falta. Que família é importante demais. Eu perguntei, sem piscar, o que exatamente tinha mudado desde quarta. Eles hesitaram, revelando uma incerteza que traía sua estratégia. Então o pai disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse, não achávamos que você realmente ia seguir em frente. Aquele foi o momento em que tudo se encaixou, iluminando a intenção por trás da mensagem. Eles nunca pretenderam me cortar de verdade. Pretendiam me ameaçar, usando exclusão como ferramenta de controle. Achavam que eu rastejaria de volta, pediria desculpas por qualquer ofensa imaginária e ofereceria ainda mais, reforçando meu papel submisso. Achavam que eu ainda era aquela garota que faria qualquer coisa para manter a paz, mesmo que me destruísse, moldada por anos de condicionamento. Mas quando eu disse que cancelaria o AutoPay e eles perceberam que eu realmente fiz, entraram em pânico, enfrentando as consequências de sua arrogância. Porque sem mim, eles não tinham plano, expostos em sua falta de autonomia. Eu não disse muito.
Só falei que precisava de espaço e que aparecer sem convite não ajudava, estabelecendo limites firmes. Eles não brigaram. Provavelmente porque ainda tentavam parecer compostos, mantendo uma fachada de dignidade. João parecia bravo o tempo todo, mas ficou quieto, contendo uma raiva que eu conhecia bem. Antes de irem, meu pai enfiou a mão no casaco e tirou um envelope dobrado. Entregou para mim sem uma palavra. Disse algo vago sobre ser transparente. Eles foram embora depois disso. Não abri o envelope até eles sumirem. Dentro havia um registro de transação impresso. Um aviso de fechamento. Para uma velha conta conjunta de poupança que eu tinha esquecido completamente. Meu nome ainda estava ligado a ela, embora eu não tivesse tocado nela há anos. Eles a esvaziaram. Toda. Zerada. Aquele dinheiro era meu originalmente, depositado com esforço de empregos estudantis. Abri aquela conta na faculdade e por um tempo usamos como fundo de emergência compartilhado. Eu contribuí mais, construindo um colchão de segurança. Eventualmente parei e a conta ficou lá, intocada. Deixei quieta, assumindo que eles nunca mexeriam. Eles a fecharam 2 dias depois de enviar aquela mensagem. Discretamente. Nos bastidores. Enquanto fingiam querer reconciliação, revelando uma duplicidade calculada. Não era mais só manipulação emocional. Era premeditado. Eles não estavam arrependidos. Estavam se preparando, antecipando a ruptura que eles próprios causaram. Sabiam que queimariam a ponte, então garantiram pegar tudo o que podiam antes que desabasse. Foi quando percebi que isso não era uma briga familiar. Era um roubo lento e quieto que vinham fazendo há anos, extraindo recursos sob o disfarce de laços sanguíneos. E quando parei de jogar junto, entraram em pânico. Não porque me perderam, mas porque perderam acesso, destacando sua motivação puramente utilitária. Eles vieram à minha casa para fingir uma trégua. Enquanto isso, já tinham drenado o último resíduo de recursos compartilhados que eu nem lembrava que existiam. Eu não chorei. Não gritei. Instalei uma nova fechadura no dia seguinte. E então liguei para uma advogada, iniciando uma proteção legal que eu nunca imaginei precisar. A advogada era amiga de uma amiga. Alguém que conheci uma vez num churrasco e nunca pensei que precisaria. Não entrei brava. Entrei preparada, com documentos que organizavam anos de transações. Ela me guiou pelos básicos. Como separar formalmente meu nome de qualquer coisa ainda ligada a eles, como proteger minhas contas, como garantir que não pudessem reclamar mais nada, construindo barreiras financeiras inquebráveis. Fiquei calma o tempo todo. Focada. O que não esperava era o que ela encontrou, uma descoberta que ampliava o escopo da traição. Aparentemente, meu nome ainda estava ligado a mais que só aquela conta poupança fechada. Acontece que, quando os ajudei a refinanciar a hipoteca 2 anos antes, usaram meu crédito para coassinar o empréstimo. Lembro vagamente de assinar algo na época. Estava tentando ajudar. Eles estavam atrasados nos pagamentos e eu não queria vê-los perder a casa, motivada por um senso de responsabilidade familiar. Disseram que era temporário. Que só ficaria melhor no papel. O que nunca me contaram era que nunca me removeram. Então, mesmo que eu cancelasse o AutoPay, eu ainda era legalmente responsável, preso em uma armadilha financeira que eu havia ajudado a criar. Se eles inadimplissem, arruinaria meu crédito. Não o deles. Meu. A hipoteca que eu pagava quietamente há 1 ano e meio ainda era tecnicamente minha responsabilidade, uma rede de dependência que persistia. Fiquei tão atonita que ri. Não porque era engraçado, mas porque era tão perfeitamente deles, encapsulando sua essência manipuladora. Mesmo quando alegavam não precisar mais de mim, ainda sentavam confortavelmente sobre a rede de segurança que eu construíra para eles, explorando minha generosidade residual. A advogada expôs minhas opções. Não eram bonitas. Eu não podia forçá-los a refinanciar de novo sem cooperação deles. Mas podia registrar uma notificação formal no birô de crédito para separar responsabilidade financeira e sinalizar a conta para a disputa. Não me removeria, mas dificultaria eles pegarem empréstimo em meu nome. E então ela disse algo que grudou. Se eles estão dispostos a viaponizar acesso, você tem que assumir que vão escalar, alertando para uma progressão de riscos. Ela estava certa. Porque 1 semana depois, recebi um aviso de uma empresa de cartão de crédito. Alguém tentou abrir uma linha de crédito em meu nome. Foi barrado porque as informações não batiam com meu endereço atual. O pedido listava o endereço dos meus pais. Não era nem sutil.
uma tentativa flagrante de fraude. Liguei para João, não para gritar, mas porque queria ouvir que mentira tentariam girar dessa vez, testando sua capacidade de negação. Ele não atendeu. Então deixei um voicemail. Isso é fraude. Da próxima vez que acontecer, eu denuncio. Não me teste, com uma firmeza que eu havia cultivado recentemente. 10 minutos depois, recebi uma mensagem dele. Uma linha, você mudou. Não respondi. Mas sim, eu tinha mudado, evoluindo de uma pacificadora para alguém que priorizava a autoproteção. Por anos, joguei o papel de pacificadora, consertadora, a que cobria por todos. Me curvei para trás para manter a família à tona enquanto eles faziam nada além de manter as mãos abertas, receptáculos passivos de minha generosidade. E quando finalmente parei, eles não só se distanciaram. Tentaram pegar o que mais pudessem antes da porta fechar, acelerando sua própria exposição. Mas o lance é que se moveram rápido demais. Se expuseram. E agora eu não jogava mais defesa. Estava reconstruindo sem intenção de incluí-los no projeto, arquitetando uma vida independente. Na manhã seguinte, registrei um boletim de fraude. Depois congelei meu crédito. Fechei toda a conta conjunta velha que esqueci. Mudei para um banco novo. Configurei verificação em 2 passos em tudo que possuía. E quando isso acabou, marquei uma viagem de fim de semana. Só eu. Cabana na floresta. Quietude. Sem sinal. Levei um livro que não tinha tempo de ler há anos. Respirei fundo. Deixei o silêncio me envolver. E naquele momento, finalmente entendi o que pai sentia, uma sensação purificada de ausências tóxicas. Não silêncio de andar em cascas de ovo. Mas silêncio porque ninguém mais tirava de mim uma liberdade conquistada. Quando voltei da cabana, esperava quietude. Achei que ou recuariam ou ficariam em silêncio rádio agora que parei de jogar. Mas pessoas como eles não lidam bem com irrelevância. Especialmente não quando perdem controle da pessoa que sempre assumiam que rastejaria de volta, subestimando minha resiliência. Começou sutil. Aniversário passou. Meu. Sem mensagem. Sem ligação. Sem posts falsos de pensando em você, como a mãe postava no Facebook. Não me importei. Na verdade, sorri quando percebi. O silêncio era mais alto que qualquer mensagem que pudessem mandar, ecoando sua aceitação relutante. Significava que finalmente entenderam que eu era séria. Ou assim pensei. Depois vieram mensagens estranhas de família estendida. Uma tia que não ouvia há 2 anos se aproximou. Um primo do lado do pai que nunca gostou de mim de repente queria checar. A frase era sempre similar. Só queria ver como você está. Ouvi que as coisas ficaram um pouco bagunçadas. Talvez seja hora de perdoar e seguir em frente? Não demorou para entender o que acontecia, um padrão de intermediação calculada. Meus pais usavam a família como mensageiros. Pequenas sondagens mandadas para ver se eu rachara ainda. Se estava pronta para ser culpada de volta ao rebanho. Se podiam pintar isso como um grande mal-entendido que todos precisávamos superar, invertendo a narrativa para me posicionar como a rancorosa. Não a usada. Não respondi a nenhum. Em vez disso, postei algo curto e vago online. Só uma linha. Cura não requer audiência, uma declaração de independência sutil. Não marquei ninguém. Mas claramente acertou onde precisava, provocando reações indiretas. Porque 2 dias depois, recebi um e-mail da mãe. Não mensagem. Não ligação. Um e-mail. Formal. Digitado como carta, com uma estrutura que denotava esforço para parecer composto. Ela escreveu sobre como ela e o pai conversaram sobre as coisas, e como perceberam que tensões saíram do controle. Não pediu desculpas. Não de verdade. Só disse que esperava que com o tempo pudéssemos encontrar o caminho de volta um para o outro. Depois terminou com: a vida é curta demais para jogar fora a família. Sem menção ao dinheiro. Sem menção à tentativa de crédito falsa. Sem menção à hipoteca ou à conta poupança. Só referências vagas a sentimentos feridos e mal-entendidos, mascarando o verdadeiro medo. Mas eu sabia o que era isso. Eles estavam assustados. Não assustados de me perder como filha. Tinham jogado isso fora sozinhos. Não, assustados com o que eu poderia fazer em seguida, antecipando repercussões. Assustados que eu fosse público. Assustados que eu contasse a verdade para o resto da família.
Assustados que eu seguisse em frente e removesse cada último fio que vinham puxando há anos. E estavam certos em temer. Porque eu já tinha começado, tomando ações proativas. Aquela semana, me reuni com uma consultora financeira. Alguém que a advogada recomendou. Ela foi direta no melhor sentido. Disse, seu objetivo não é só se proteger. É reconstruir de um jeito que eles nunca possam tocar de novo, traçando um plano de fortificação financeira. Então foi o que fizemos. Fechei o último laço compartilhado. Uma velha apólice de seguro-saúde que ainda me listava como contato de emergência. Atualizei meu testamento. Mudei beneficiários. Até configurei um fideicomisso vivo. Parecia surreal fazer todas essas coisas adultas sozinha. Como se eu finalmente vivesse minha própria vida em vez de remendar a deles, reivindicando autonomia plena. E aqui vai a reviravolta que eles nunca esperaram. Sem o peso das necessidades deles, eu estava florescendo de verdade, com energia redirecionada para meu crescimento. Minhas poupanças começaram a crescer. Dormia melhor. Comia melhor. Tinha energia de novo. Comecei a pintar à noite. Não para vender, não para ninguém mais. Só para mim, explorando criatividade reprimida. E uma tarde, recebi mensagem de uma velha amiga que sabia tudo sobre minha família. Ela disse, você parece diferente ultimamente. Mais leve. Mais feliz. O que mudou? Quase não soube como responder. Porque a verdade era que nada mudou. Eu só finalmente parei de me importar com o que não era meu, liberando espaço para autodesenvolvimento. Não acabou com uma briga grande. Sem explosão, sem gritaria, sem ligação dramática onde alguém me implorava chorando para voltar. Acabou quietamente no jeito mais apropriado possível. Um envelope escorregou pela fresta do correio numa terça-tarde. Era da empresa de hipoteca. Eles perderam outro pagamento. 2 seguidos. A carta era firme, com palavras como aviso final e inadimplência séria. E lá em negrito estava meu nome, ainda ligado ao empréstimo que prometeram me remover 2 anos antes, uma âncora persistente. Aquele foi o momento em que soube que nunca parariam de tentar me usar. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de me dizerem para ficar longe. Mesmo depois de esvaziarem uma conta compartilhada pelas costas. Mesmo depois da tentativa de fraude de crédito. Ainda apostavam que eu cederia. Que ficaria com medo do impacto no crédito, entraria e limpasse a bagunça deles de novo. Achavam que eu blefava. Então fiz a última coisa que esperavam, segui em frente. Escaneei a carta, enviei por e-mail para a advogada e disse simplesmente, acabei. Dentro de uma semana, entramos com uma moção exigindo que ou refinanciassem a hipoteca só nos nomes deles ou vendessem a casa, forçando resolução legal. Eles tentaram lutar, claro. A mãe mandou outro e-mail cuidadosamente redigido. Mas sobre como todos cometemos erros, e ainda há tempo de consertar isso. Mas era tudo enfeite. Sem desculpas. Sem responsabilidade. Só pânico disfarçado de reconciliação, uma tática final de manipulação. E então a máquina de culpa ligou uma última vez. Comecei a receber mensagens de velhos amigos da família. Pessoas que não ouvia há anos. Sua mãe está sofrendo muito agora. Você sabe o quanto isso foi duro para eles. Eles vão perder a casa, Raquel. A casa onde você cresceu. Sim. Eu sabia. E pela primeira vez, não me importei, livre de obrigações emocionais impostas. Porque aquela casa não era lar há muito, muito tempo. Era só um prédio. 4 paredes cheias de anos de expectativas que nunca podia atender e responsabilidades que nunca pedi, símbolos de uma dinâmica opressiva. Eles listaram para venda em 2 meses. Vendeu rápido. Não pedi detalhes. Não olhei fotos. Nem senti nada quando soube da data de fechamento. Mas eles sentiram. Bem, eles sentiram. No dia após a venda se concretizar, recebi uma última mensagem da mãe. Não ligação. Não visita. Só um e-mail frio e calculado. Espero que você esteja feliz. Era tudo o que dizia. Sem pontuação. Sem saudação. Sem explicação. Li uma vez. Depois deletei. Porque eu estava feliz. Não o tipo de felicidade barulhenta ou chamativa. O tipo que é quieto. Simples. O tipo que se infiltra devagar após meses de caos.
Até um dia você acordar e perceber que seus ombros não doem mais, e você não checa o telefone por medo, vivendo com leveza conquistada. Eu ganhava mais agora que não cobria contas alheias. Tinha poupanças reais. Viajava. Dormia a noite toda. Pintava de novo. Ria mais. Meu mundo ficou menor, mas mais leve. Eles não faziam ideia de como a vida podia ser boa quando ninguém te arrasta para baixo. E isso, acho, é o que realmente os enlouquecia. Não o dinheiro. Não a casa. Era o fato de eu seguir em frente, sem levá-los junto, demonstrando independência total. Eles achavam que tinham a palavra final quando me disseram para ficar longe da família. Mas não. Eu tinha. Fazendo nada. Não reagindo. Não me aproximando. Deixando que vivessem com as consequências de suas escolhas, uma lição implícita. Não era vingança. Era só liberdade. E agora, se tentarem voltar, com mais histórias, mais lágrimas, mais culpa, não vou discutir. Não explico. Só olho para eles como estranhos. Porque são. E isso não é triste. É paz, uma serenidade duradoura. Achei que tinha acabado. Achei mesmo. Meses passaram sem uma palavra deles. Após a casa vender e aquele e-mail patético, espero que você esteja feliz, imaginei que era isso. Cena final, créditos rolam. Segui em frente. Construí rotinas. Comecei a viver sem olhar por cima do ombro. E justo quando tudo começou a parecer algo que aconteceu em outra vida, tentaram mais uma vez, persistindo em táticas emocionais. Começou com um pacote. Sem endereço de remetente. Só meu nome no rótulo, escrito na caligrafia da mãe. Limpa, cuidadosa, como se importasse. Quase não abri. Fiquei na cozinha olhando por 5 minutos retos, debatendo se jogava no lixo e acabava com isso. Mas curiosidade vence mais do que devia, impulsionada por resquícios de conexão passada. Dentro estava o velho álbum de fotos da família. O verde com a lombada gasta. Não via há anos. Costumava ficar na prateleira debaixo do armário do corredor, enterrado sob livros de telefone velhos e jogos de tabuleiro com peças faltando. Na primeira página, colado ao lado de uma foto minha segurando uma fita de segundo lugar na feira de ciências, havia um post-it. Amarelo como o tipo que a mãe sempre usava para listas de compras. Achamos que você pode querer isso. Você sempre será família, não importa o que. Sem desculpas. Sem reconhecimento. Só um tipo familiar de isca emocional. Nostalgia como arma, evocando memórias para induzir vulnerabilidade. Não toquei no resto das páginas. Fechei o álbum, arranquei o bilhete, amassei e joguei no lixo. Guardei o álbum. Não porque sentia falta deles. Porque aquelas memórias eram minhas. Eles não apagam essa parte da minha vida só porque decidiram que eu não era útil mais, reivindicando propriedade sobre meu passado. Alguns dias depois, João ligou. Não atendi. 1 minuto depois, uma mensagem. As coisas estão diferentes agora. Você devia vir ver por si mesma. Mutei o número dele. Sem curiosidade dessa vez, com uma resolução firme. Depois veio o e-mail da mãe. Uma única foto, tirada do novo lugar deles. Menor. Paredes bege, iluminação fraca, móveis alugados. Dava para ver pelo carpete que era um complexo de apartamentos. Provavelmente um dos mais velhos da cidade. Legenda: estamos nos instalando. Não é o mesmo sem você. Fiquei com aquilo por um tempo. Não porque me pegou, mas porque não pegou. E queria ter certeza disso. Fiquei esperando a culpa se infiltrar, o peso voltar. Mas nunca veio, confirmando minha evolução emocional. Eles queriam que eu sentisse falta. Era isso que tudo era. Não suportavam a ideia de eu não sofrer. De não ter desmoronado sem a aprovação deles. De eu estar, de alguma forma, só bem. Pior. Florescendo, exibindo uma vitalidade que contrastava com sua estagnação. Sentiam falta da velha eu. A versão que veria aquela foto e correria com compras e abraços e um cheque em branco. A que choraria, pediria desculpas, assumiria a culpa. Sentiam falta da garota que achava que amor precisava ser ganho com sacrifício, condicionada por anos de expectativas desequilibradas. Aquela garota se foi. Não respondi o e-mail. Em vez disso, registrei uma mudança de endereço. Não porque mudava.
só para garantir que não pudessem mandar mais nada. Sem pacotes. Sem cartas. Sem lembretes, selando a separação completa. Depois bloqueei os números deles. Permanentemente. Sem mais silenciamento temporário. Sem mais curiosidade. Sem mais portas entreabertas para a culpa entrar. Eles fizeram a escolha deles. Mandaram a mensagem. Subestimaram o custo. E agora, finalmente aprendiam o que significava viver sem mim, enfrentando a realidade que eu protegia. As pessoas dizem que você não escolhe sua família. Talvez não. Mas pode escolher quem tem acesso à sua vida. Quem pode falar seu nome. Quem vê a versão de você que finalmente se libertou, uma versão fortalecida por adversidade. E essa versão? Ela dorme bem. Ri com frequência. Não se explica. E quando o silêncio segue caos, ela não preenche. Deixa ficar quieto. Porque agora esse silêncio não parece distância. Parece paz, uma harmonia interna inabalável.